Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre você. A nossa mensagem de hoje tem como tema Afaste-se do mal. Está baseada em Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 17. Eu vou deixar que você leia esse texto e eu vou destacar apenas dois versículos, o versículo 2 e o versículo 3, que nos diz assim: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. No mundo, o mal se manifesta de maneiras variadas, porque neste mundo, infelizmente, o mal está incluído na equação da vida na Terra. Existe um mal no mundo, presente no mundo, que se manifesta de diversas formas. Por isso, nós tanto podemos chamar de o mal, como também podemos chamar de males. Existem males que afetam lugares e males que afetam indivíduos. Existem males que se manifestam de formas comuns, que são as mais conhecidas, e de formas incomuns, que não são tão conhecidas. As formas mais comuns através das quais os males se manifestam são as injustiças, nas perseguições, no ódio, nas vinganças, na violência, na difamação. Todos estes exemplos são manifestações do mal. E as manifestações incomuns do mal são através de opressões espirituais em lugares, opressões espirituais em pessoas, quando há um peso espiritual em determinados lugares, em determinadas pessoas, sensações estranhas em lugares, sensações estranhas sobre pessoas, visões perturbadoras que pessoas têm e que perturbam suas vidas por causa dessas visões. Todas essas são manifestações incomuns, não muito conhecidas, do mal e dos males. Todas essas manifestações do mal são incômodas, mas o pior de tudo é quando o mal parece receber apoio das atitudes humanas. É quando as pessoas parecem conviver com o mal. Pessoas convivem com o mal e apoiam o mal através da indiferença. Quando as pessoas olham para essas manifestações diversas e dizem: é assim mesmo, não há nada que se possa fazer, é assim que tem que ser. E pessoas apoiam o mal através da revolta. Já que essa é a realidade, então o revoltoso diz: pois eu vou jogar tudo para cima, pois eu vou chutar o balde. E com essa atitude revoltosa, o mal se alimenta e o mal se fortalece. Na verdade, nós deveríamos fazer alguma coisa para debelar as manifestações do mal, assim como nós fazemos com o incêndio. Quando acontece o incêndio, nós acionamos imediatamente nossas brigadas para debelar as chamas. Essa deveria ser a nossa atitude diante do mal e diante de suas manifestações. A atitude mais apropriada seria nos manter longe do mal, ao invés de convivermos com suas manifestações todos os dias. O mal não deveria virar cultura em nosso meio e em nossa sociedade. Não deveria virar modo de vida. Nós deveríamos procurar soluções para as diversas manifestações do mal ao nosso redor. E deveríamos buscar essas soluções como indivíduos e também como sociedade, como comunidade. E acredite, se a sociedade buscasse soluções para os males, cidades inteiras poderiam se transformar num verdadeiro pedaço do céu. Se famílias buscassem soluções para o mal, famílias e casas iriam se tornar um pedaço do céu. Se pessoas buscassem soluções para os males ao redor, elas iriam ter a sensação do céu em seus corações. Jesus nos estimula a tomarmos distância do mal. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou que quando orássemos deveríamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, livra-nos do mal. E através do Evangelho, através do conjunto dos seus ensinos, Jesus mostra como ficarmos longe do mal. Por isso,
de acordo com o Evangelho de Jesus, você ficará longe do mal, não dando ambiente para ele. No texto que nós lemos hoje, nós temos o relato de um mal presente em uma pessoa, no indivíduo, mas também presente num lugar. E nós vemos nesse relato como a presença de Jesus apontava a solução para esse problema. Nos versos de 1 a 9, nós vemos o mal presente em um indivíduo. Esse mal está manifestado através de um espírito imundo, diz o texto. Essa expressão antiga, espírito imundo, significa que a pessoa está sendo afligida na esfera do seu interior, na esfera do seu espírito. E o texto nos dá pistas de como o seu interior estava sendo afligido. O texto nos diz que ele morava nos sepulcros. Isso quer dizer que o seu interior estava carregado de morte. Talvez pelo medo da morte, talvez pela vontade de morrer. Mas o texto nos dá outra pista de que esse homem se feria com pedras, sinal de que era mais provável de que ele sofria no seu interior com o medo de morrer, talvez por ter presenciado alguma morte trágica em sua família, e também porque se ele quisesse se matar já teria feito. O mal também se manifestava nesse indivíduo através de manifestações paranormais. Nos versículos 3 e 4, nós vemos que ele tinha força aumentada. Pessoas tentaram lhe prender e lhe acorrentar. Geralmente essa é uma atitude desesperada da família para impedir que o seu familiar se machuque. Porém, esse homem quebrava as correntes. No versículo 9, o texto nos mostra que ele tinha conhecimento extrasensorial. Ele conhecia Jesus pelo nome e conhecia Jesus espiritualmente, embora nunca tivesse visto. E falava com Jesus, respondendo às perguntas de Jesus como se fosse uma outra personalidade. Uma coisa maravilhosa que não podemos deixar de destacar é que, no versículo 6, o mal foi incomodado pela presença de Jesus. Tão logo Jesus pisou naquela região descendo do barco, imediatamente o espírito imundo se viu incomodado. E o texto diz que o homem correu e adorou a Jesus. Essa expressão adorou significa, no costume antigo, que ele se ajoelhou com o rosto no chão. Essa era uma atitude em que o menor se ajoelhava diante do maior. Ali estava definida a posição. O espírito imundo reconhecia seu lugar. Ali, naquele encontro, ficou claro quem é o maior e quem era o menor. Nos versículos de 10 a 13, o texto nos mostra que nesse encontro acontece um pedido curioso. O espírito imundo pede a Jesus para ficar naquela província, diz o versículo 10. Ou seja, havia algo naquele lugar, algo naquela província que o atraía, que o fazia sentir-se bem naquele lugar. Resta saber o que era. O versículo 13 nos mostra outra coisa curiosa, é que o pedido do espírito imundo foi concedido por Jesus. Jesus atendeu aquele pedido. E o resultado da permissão de Jesus é que aquele espírito imundo entrou nos porcos e os porcos enlouqueceram. Uma manada de porcos enlouqueceu e se precipitou e se afogou nas águas do mar da Galileia. Resta saber por que foi que Jesus permitiu a permanência do espírito imundo naquele lugar. E nós descobrimos a resposta para essas perguntas quando os moradores daquela região vieram para conferir o ocorrido. Dos versículos de 14 a 17, a Bíblia nos revela o mal presente naquela região. E vemos isso na atitude do povo. Os homens que apacentavam os porcos foram para a cidade, para os campos, para anunciar o que tinha acontecido. Então, o povo veio para ver o ocorrido. Eles ouviram os relatos do que aconteceu com o homem, que já era uma situação conhecida, o que Jesus fez, o que aconteceu com os porcos, e eles viram ali o homem em estado normal, vestido e em são juízo, e eles poderiam ter se alegrado com isso e fazer como as outras cidades fizeram, se alegrar com a libertação do homem, se alegrar em saber que o libertador estava presente, e ou levar Jesus para suas cidades, para curar seus doentes, ou trazer seus doentes até Jesus,
para que fossem todos curados e libertos. Mas o mais intrigante é que eles pediram para Jesus sair. O texto nos mostra que eles pediram com insistência. Outra coisa intrigante é que simplesmente Jesus saiu. Jesus prontamente virou as costas e Jesus voltou ao barco de onde ele acabara de descer. O que podemos entender da atitude dos moradores dessa província é que eles estavam verificando o prejuízo que eles tiveram dos porcos. É que eles mostraram indiferença com um homem que antes era perturbado e agora estava liberto e curado. É que para eles não interessava a presença de Jesus, eles não tinham interesse na presença de Jesus, e que eles poderiam naturalmente conviver com o mal em sua província. Então, não é de admirar que aquele espírito imundo pedisse para Jesus ficar naquele lugar. Não é para admirar que aquele espírito imundo se sentisse tão à vontade naquela região. Também não é para admirar de que aquele homem acabasse sendo oprimido e possuído pelo espírito imundo, porque com um ambiente tão carregado do mal, uma mente fraca, frágil e aberta simplesmente absorveu todo aquele ambiente pesado da região onde vivia. Aquele homem morava em uma região que se acostumou a viver com o mal. Note que a maneira de ficarmos longe do mal é não darmos ambiente para ele. O mal fica e o mal permanece onde tem espaço. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, versículo 27. Porque o mal se alimenta de um ambiente proporcionado pelo ser humano. E isso tanto no nível individual quanto no nível coletivo, como uma cidade, uma região. Para vencermos o mal, é necessário termos coerência. Não basta termos boas intenções, desejar que o mal esteja longe de nós. É necessário que tenhamos atitudes que tirem um ambiente propício para o mal. Porque sem lugar, sem espaço, o mal não terá como ficar. E a forma mais apropriada para tirar o ambiente para o mal é enchendo o ambiente com algo melhor. Por isso que a Bíblia diz, em Romanos 12, 21, que se vence o mal com o bem. E a melhor maneira de encher o ambiente com o bem é enchendo com a presença de Jesus. A luz da presença de Jesus é capaz de afastar o mal de pessoas e até de regiões inteiras. Por isso, fique longe do mal. Primeiro, identifique o mal. Saiba onde o mal está agindo em seu ambiente. Não se acostume com o mal ao seu redor. Vá em busca de soluções para debelar o mal, assim como nós costumamos debelar incêndios. Preencha o seu ambiente com a presença de Jesus, porque o conteúdo da presença de Jesus é o reino de Deus. E o mal não convive com o reino de Deus. O reino de Deus expele todo o mal e liberta todo o oprimido. A presença de Jesus, então, por causa do reino, te envolverá com amor e graça, que vem do reino e que debela todo o mal. A presença de Jesus te envolverá com salvação, que debela todo o mal, te envolverá com vida, que debela a morte, te envolverá com sobriedade, que debela a confusão, te envolverá com equilíbrio e superação, que te livra dos excessos. Portanto, na presença do bem, o mal não tem lugar, não tem como ficar. E onde encontrar o bem de forma mais ampla, senão na presença de Jesus? Na presença de Jesus, Salvador, está a manifestação do reino de Deus. Reino que veio para socorrer e para libertar. E isso extingue todo o mal. Na presença de Jesus, Salvador, está a liberdade que a nossa alma precisa. Para a tua culpa, o Salvador apresenta perdão e apresenta redenção para reiniciar a vida de forma correta. E isso resolve todo o mal. Para a tua confusão, o Salvador apresenta a luz do Evangelho
E isso afasta toda a confusão. A liberdade da presença de Jesus está disponível para todos, até para a nossa cidade inteira, se ela quiser.